Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma palestra do 9º ciclo de palestras em natação da Escola de Educação Física e de Esportes da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a palestra vai ser com a professora Francine, que vai falar sobre treinamento. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela conhece muito melhor ela do que eu. Então, seja bem-vinda, Francine, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E tenho certeza que vai ser mais uma palestra de sucesso aqui para o nosso 9º ciclo de palestra. Boa tarde aí, pessoal que está assistindo. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Beth. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, no segundo dia do 9º ciclo de palestras. Meu nome é Francine Nogueira, eu sou professora da Escola de Educação Física e de Esportes, do Departamento de Corridas. Atualmente sou responsável pelas nossas disciplinas de natação. Sou uma das professoras, E nós também temos o nosso grupo de estudo, que é o grupo de pesquisa em ciências dos esportes aquáticos. O nosso grupo, nós fazemos reuniões todas as terças-feiras, na parte da tarde, Tem pessoas do Brasil todo, do mundo todo, agora nesse modelo remoto. E essa linha de pesquisa que eu vou apresentar hoje é a linha que eu sigo e é um pouquinho do que a gente vai começar a estudar também no nosso grupo, aliado às outras variáveis que a gente já tem estudado, como biomecânicas, como a parte de periodização do treinamento. Eu trouxe hoje para vocês aqui o controle da carga de treinamento e recuperação na natação. Então, eu vou fazer aqui uma breve explicação do que eu vou abordar nessa palestra. E, no final, a gente está aberto a perguntas, Podem ir anotando e a gente vai fazendo essa troca. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre o estresse e a importância do monitoramento das cargas. Num segundo momento, eu vou apresentar métodos objetivos de controle da carga, e aí focando na frequência cardíaca e no método TRIMP, que é o Training Impulse, e métodos subjetivos de controle da carga. Vou falar da percepção subjetiva de esforço da sessão e a comparação entre a carga planejada e a carga percebida, que é bastante interessante. E no terceiro momento, no tópico 5, eu vou falar dos métodos de monitoramento da recuperação. Então, eu vou trazer para vocês a TQR, que é a escala de qualidade total da recuperação, o REST-Q, que é o questionário de estresse e recuperação para atletas, e a escala de bem-estar. Então, vamos lá. Bem, o treinamento desportivo, é um processo de adaptação progressiva do organismo, em que a gente visa sempre maximizar o rendimento com o equilíbrio entre as cargas de trabalho e a recuperação. Se não tiver esse equilíbrio, o processo de treinamento ele não vai gerar as adaptações positivas necessárias. Pelo contrário, ele vai gerar adaptações negativas que vão fazer uma série de consequências que você pode até perder o seu atleta. A gente vai falar um pouquinho disso, um pouco desse processo, no decorrer da palestra. Então, é o seguinte, o rendimento do atleta, ele é muito fácil de ser avaliado, Ele é mais fácil, digamos assim. Você pode usar testes de performance, No caso da natação, a gente tem o tempo que o atleta está fazendo, isso tudo são análises de rendimento. Só que o monitoramento do efeito da carga no organismo do atleta é um processo mais complexo, Não é matemático. A gente não consegue, eu vou dar X estímulo e o atleta vai melhorar X mais 1. Não tem isso, Você dá a carga e você sabe a adaptação que você quer gerar. Mas será que a adaptação
que realmente vai gerar, né? O efeito que vai gerar é o que você estava esperando? A gente não controla tudo, né? A gente não consegue controlar o nosso atleta da forma, às vezes, até que a gente gostaria. Então, é uma alimentação que não está legal, né? Um sono que ele não está dormindo bem, a recuperação que você espera que ele faça e ele não faz, né? Em especial atletas adolescentes que não são, assim, de altíssimo rendimento. Às vezes você termina um treino na sexta-feira à noite e espera que o atleta vá para casa, dormir, descansar para ir treinar sábado de manhã. E esse atleta, na verdade, ele saiu do treino e ele foi para balada, bebeu e vai treinar sábado quase virado, né? Isso é um problema. Então, o efeito da carga que você planejou não vai ser o que você esperava, né? E como é que a gente pode monitorar isso? É o que eu vou falar no decorrer da apresentação. Eu queria conceituar aqui para vocês carga externa e carga interna, né? A carga externa é o que a gente aplica no atleta, é o volume e a intensidade, ou no aluno, tá? Esse também é um conceito que a gente pode levar para qualquer aula, não só no treinamento. Então, o volume e a intensidade. Olha, vocês vão fazer 8 tiros de 100 metros nadando. Isso é o volume. Qual que é a intensidade? A zona da frequência cardíaca de 60%. Né? Essa é a intensidade. Então, essa é a carga externa. A carga interna de treinamento, aí já é o estresse imposto no organismo do atleta. Esses 8 de 100 a 60% da frequência cardíaca, o que gerou para esse atleta? Se ele está mal dormido, né? Se ele está cansado, se ele está gripado ou se ele está 100%. Né? Essa é a carga interna. Às vezes, a mesma carga externa gera estresse diferente no organismo do atleta. Então, uma coisa é você fazer 8 de 100 numa segunda-feira de manhã, de um final de semana tranquilo, descansado. Outra coisa é você fazer 8 de 100 no sábado de manhã, sua última sessão de treino da semana, com todo um acúmulo de carga e todo o estresse já da semana, tá? Então, é importante a gente saber que a carga interna, ela é o estresse real que o atleta sofreu, independentemente do que você passou, tanto quanto em volume, quanto em intensidade. Claro que elas têm ligação, né? A carga externa, ela vai gerar a carga interna somada a outros fatores, esses fatores pessoais que são importantes da gente sempre monitorar. Então, é o seguinte, por que a gente faz um controle e monitoramento preciso do efeito da carga de treino e recuperação? Para prevenir o overtraining, que é uma das síndromes piores do processo de treinamento, né, que depois dela só o burnout, que já é o abandono do esporte. Então, no overtraining, a gente já começa a perder o atleta, ele leva meses para se recuperar, e aí você pode acabar perdendo competições importantes, né, você começa num processo mesmo de perder aquele atleta e maximizar o rendimento. Também a gente quer que o nosso atleta, ele tenha o melhor rendimento que ele possa ter, né, dentro do limite dele. Se ele pode render um pouco mais, por que a gente não vai fazer com que o treinamento maximize isso? Então, a importância do controle do monitoramento é exatamente essa. E eu trouxe para vocês um conceito de carga de treinamento. Né? Estímulo ou conjunto de estímulos de naturezas diversas, administrados durante o processo, que solicitam um ou mais sistemas orgânicos, rompendo seu equilíbrio interno. Então, o treinamento, ele tem que romper com esse equilíbrio, para assim causar a evolução, tá? Quando eu falar aqui, daqui a pouco, da síndrome da adaptação geral, vocês vão entender. Se o corpo continuar na homeostase, né, se não tiver um estresse, não tem adaptação, né? É isso que a gente faz em qualquer atividade física, né? A gente mexe com o nosso sistema, de forma que a gente tira aquela homeostase para que o corpo se recupere e aí você evolui. Então, esse é o estresse, né, ligado à síndrome da adaptação geral, que eu vou explicar, então, agora a parte do estresse. É importante a gente entender os dois conceitos aqui. A entropia, que seria a desorganização do sistema, né, um desgaste do sistema, e a homeostase, que é a reorganização desse sistema.
Então, o estresse, ele vai levar a essa entropia, tá? E ele se baseia fundamentalmente nesse princípio da entropia, tá? Que é o quê? Essa desorganização do sistema. A homeostase é a reorganização. Com a adaptação do sistema nervoso, central, né? A gente tem duas adaptações, o simpático e o parasimpático. Nas adaptações do sistema nervoso simpático, a gente tem aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, para que o oxigênio seja bombeado mais rapidamente pelo corpo, contração do baço a fim de liberar hemácias para o transporte de oxigênio, aumento da ventilação pulmonar, dilatação das pupilas e a redistribuição do suprimento sanguíneo para o cérebro e músculos. São adaptações vindas do exercício, né, que preparam o corpo para lutar ou correr, né, que a gente chama lá da história de antigamente, quando o homem das cavernas lá via um leão, tinham que ocorrer, vinha um estresse, né, e ocorriam todas essas adaptações aqui do sistema nervoso simpático, tá? É a preparação do organismo no momento do estresse. A gente também tem as adaptações do sistema nervoso parasimpático, que aí elas são as opostas, tá? Diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial e da tensão muscular para induzir o relaxamento, estimulação da secreção de saliva para facilitar a mastigação e deglutição dos alimentos, estimulação da secreção dos fluidos digestivos para facilitar a absorção dos alimentos, e estimulação dos movimentos peristálticos do percurso gastrointestinal para facilitar a digestão em geral. Então, essas adaptações, elas vão ocorrer depois, na fase da homeostase, que é o reequilíbrio do organismo, tá? Então, todo esse processo aqui, ele vai estar parado durante o exercício, porque quem vai estar atuando principalmente é o sistema nervoso simpático, né? O parasimpático, ele vem na parte da homeostase. E aí, os problemas atuais do esporte de alto rendimento? Né? Muitas horas de treinamento com altas cargas. Na natação, né, a gente sabe que há um tempo atrás as pessoas treinavam muito mais do que treinam hoje. Eu vi, inclusive, uma palestra, né, do Gustavo Borges dizendo que ele era um atleta né, meio que velocista, um pouco, né, meio fundo, e o filho dele é um atleta velocista, e o filho dele treina muito menos do que ele, assim, infinitamente menos, no sentido de metragem, né, então, a gente sabe que a quantidade, ela não é mais sinônimo de rendimento, né, pelo contrário, a gente precisa de qualidade, então, muitas horas de treinamento com altas cargas, às vezes, elas não são o ideal para maximizar o rendimento. Longos períodos competitivos, né? Hoje a gente tem temporadas enormes em que o atleta tem que render em todos os momentos, né? A temporada começa ali no início do ano e vai terminar em dezembro, no final do ano, e o atleta tem que estar na sua melhor forma em todos esses momentos. E poucos períodos de recuperação. Né, a gente tem aí pré-temporadas muito curtas, períodos mesmo de recuperação muito curtos, então, entre uma temporada e outra, ainda o atleta tem que se manter o tempo todo bem, e ainda tem muito pouco tempo para se recuperar, tá? E agora a definição de estresse mesmo, né, ele é popularmente negativo e de origem psicológica, então é difícil alguém falar assim, nossa, estou tão estressado, e isso ser bom, né? Não é. Mas por que eu estou dizendo popularmente negativo? Nem sempre ele é negativo, porque a gente precisa do estresse enquanto carga, né? Para gerar esse desequilíbrio no organismo, para que depois a gente melhore, tá? Então, um conceito aqui da Cili é respostas inespecíficas do corpo para qualquer exigência exercida sobre ele. Na verdade, inespecíficas por quê? Porque cada pessoa reage de uma forma, né, e vai apresentar uma forma, ou cada sistema vai ser comprometido de uma forma. E desequilíbrio substancial entre a demanda física ou psíquica e a capacidade de resposta sob condições nas quais o fracasso para suprir a demanda tem importantes consequências. E aí, eu trago a síndrome da adaptação geral que eu falei lá desde o início.
Então, vai ter uma primeira fase em que você, olha só, aqui no início do gráfico, né? A nível de adaptação normal, é o seu nível hoje, agora, é o nível do atleta quando ele chegou. Você vai dar o estímulo na primeira fase e vai gerar uma reação de alarme. O que é? Esse estímulo, ele vai gerar um estresse que vai, olha, diminuir o nível de adaptação normal. Quando o atleta treina, quando você treina, faz alguma atividade, você não aguenta o que você aguentaria antes, né? É o cansaço aqui. Esse tempo, né, você gera reação de alarme, esse tempo até chegar no nível normal depende do estímulo que foi dado, tá? Você pode recuperar em 2 horas, você pode recuperar em 12 horas, você pode recuperar em 48, depende do estímulo. Então, você imagina uma sessão de musculação e um atleta de Ironman. São estímulos que vão gerar reação de alarme, mas para ele voltar ao normal demora muito mais, né? Um atleta de Ironman. Então, ele chegou aqui, ele teve a reação de alarme, ele chegou ao seu nível normal, e aí ele vai ter a fase de resistência, que é a melhora desse nível normal, essa subidinha aqui do gráfico. Ele vai gerar uma adaptação, né, no organismo, numa fase de resistência. Então, é o seguinte, eu fiz o exercício aqui um dia, gerei a reação de alarme, meu organismo foi e melhorou um pouquinho, e mantém aquela melhora um pouquinho. Mas se eu não der outro estímulo aqui no final da fase de resistência, ela vai cair. O que eu ganhei vai cair, né? Por isso que o atleta tem que treinar todo dia, né? Por isso que a gente tem o princípio da continuidade. Então, aí, se você não der um outro estímulo, você tem a terceira fase, que é a fase de esgotamento, que pode levar à exaustão. E aqui, se o atleta for caindo, ele vai chegar num nível de destreinamento, tá? Essa aqui seria a adaptação da síndrome da adaptação geral, né, para o treinamento desportivo. Eu não botei referência, mas ela está no livro do Miranda e Bara Filho, em 2008, em que você faz, olha, a reação de alarme. Então, você tem a fase de adaptação e a fase de resistência. Antes de cair, você já dá um outro estímulo, e aí você tem de novo a adaptação e a resistência. Importante ver que aqui, olha, às vezes o segundo estímulo já nem vai te levar para o seu primeiro nível de adaptação, olha. E assim o gráfico vai subindo. Esse aqui é o gráfico ideal do processo de treinamento. Você pega o atleta num nível que ele está e ele só vai melhorando ao longo dos dias de treinamento. Tá? É importante aqui a gente conceituar eustresse e distresse. E aí, eustresse seria aquele estresse positivo que eu falei, né? A mobilização de todos os esforços psicofísicos que levam o atleta a uma excitação, provocando um comportamento favorável. Em contrapartida, o distresse seria reação comportamental desfavorável provocada por um estímulo estressor, tendo como consequência uma queda nas funções do organismo. E aí, o que leva ao eustresse? Cargas adequadas de treinamento, planejamento de qualidade, treinamento de qualidade, bons rendimentos, bom ambiente de treinamento, bom relacionamento com os treinadores, reconhecimento por parte de outras pessoas. É o cenário positivo do treino, né? Isso faz com que a carga interna, inclusive, ela vai ser uma carga favorável à adaptação positiva, né? Em contrapartida, o que leva ao distresse? Cargas excessivas de treinamento, pouca ou muita competição, recuperação inadequada, alimentação insuficiente, pressão excessiva de treinadores e pais, e ausência de motivação extrínseca, tá? Então, são várias questões aqui que eu não vou entrar especificamente, né, em cada uma delas, mas para a gente ver o que pode gerar o processo de adaptação negativa. E aí vou trazer agora 2 ciclos muito importantes, que é o seguinte: você vai e aplica as cargas, né? Estresse imposto pelas cargas de treino. O atleta vai ter as reações psicofisiológicas adaptativas, que são a reação de alarme, vai ter a fase da adaptação.
e isso vai gerar a evolução do treinamento. Você vai e aplica de novo a carga. Então, ele vai ter a manutenção ou aumento dos estímulos do treinamento, que vai gerar estresse imposto pelas cargas, com adaptação positiva e evolução. Esse é o ciclo da adaptação positiva, tá? Qual que é o problema? O problema é quando isso aqui acontece. Você aplica as cargas de treino, né? Estresse provocado pelas cargas, e aí você tem respostas psicofisiológicas negativas, né? O atleta não está melhorando, né? O treinamento está estagnado, ele está cansado. E aí você tem um efeito desse treinamento ou platô, que seria, ele está ali, ele não está evoluindo. E aí, se você não monitorar bem esse atleta, o que você pensa? Está treinando pouco, não está evoluindo porque está treinando pouco, né? E aí você tem a manutenção ou aumento dos estímulos. E o que acontece? O stillness, que é uma fadiga crônica, que com essa manutenção ou aumento dos estímulos pode levar ao overtraining, que pode levar ao burnout, que seria o esgotamento psicofisiológico, que leva o seu atleta ao abandono, tá? O overtraining é a síndrome do excesso de treinamento, tá? É uma síndrome multissistêmica, com várias alterações, né, no corpo todo, tanto, né, de forma hormonal, alimentar, no humor, e que esse atleta, ele precisa, quando o overtraining é diagnosticado, ele precisa de um processo de recuperação muito próximo, tá? Que pode levar de 4 semanas até 6 meses, mais ou menos. E aí a gente vê, às vezes, o atleta mudando um pouco de modalidade para poder não se perder, tá? A gente tem alguns casos de overtraining. Assim, é muito difícil você falar, esse atleta está em overtraining, né, sem conseguir tê-lo monitorado, mas existem alguns casos que na literatura que a gente acredita que o atleta realmente estava em overtraining e acabou levando ao abandono do esporte, tá? Então, como avaliar o efeito da carga interna de treinamento no organismo do atleta? Eu falei até agora todo esse cenário, né, do estresse e da importância desse monitoramento, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode avaliar essa carga interna. Então, vamos na segunda parte. Vou falar dos métodos objetivos e um pouquinho dos métodos subjetivos, tá? Então, olha só, apesar dos avanços nas pesquisas, ainda não foi identificado um marcador confiável, simples e específico para monitorar a resposta do atleta. Não tem como falar para vocês assim, olha, a gente faz assim, monitorar a carga interna dessa forma. Não, você tem várias maneiras de controlar a carga interna. O importante é que você esteja atento aos efeitos do organismo, aos efeitos do treinamento no organismo do atleta. Tá? É muito importante que você saiba que essa carga interna existe, que não é só o que você aplica que vai estar fazendo efeito, mas todo o conjunto que esse atleta tem treinado, que isso vai gerar as adaptações. Então, a gente tem alguns métodos não invasivos, como a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, o POMES, que é um questionário, né, um instrumento que ele analisa os perfis dos estados de humor, frequência cardíaca e o cortisol salivar, né, que já mexe ali com uma parte hormonal, mas é com a saliva. E métodos invasivos, aí você tem coleta sanguínea mesmo, você pode ver algumas enzimas, como creatina quinase, a testosterona sanguínea, né, existem vários meios de você estar monitorando esse atleta, mas que você precisa tirar sangue, você precisa de uma análise mais laboratorial, tá? E que são métodos ótimos, mas que ficam difíceis de você fazer de forma recorrente, tá? Tanto pela viabilidade, né? Você vai ficar parando o treino, tirando o treino, quanto pelo custo, né? São exames caros de você manter numa equipe toda. Você imagina, você tem 40 atletas, como é que você vai arcar com isso? E também a resposta rápida, sabe? É importante você saber, existem métodos, o atleta treinou hoje, como que ele sentiu hoje? Né? É diferente de você ter uma análise sanguínea que vai te mostrar um retrato, assim, do que o atleta está naquele momento, mas não treino a treino, tá?
Então, a vantagem dos questionários e diários é que eles são de fácil aplicação, baixo custo e não impedem o treinamento, né? Mas as desvantagens são: a confiabilidade é questionável, né? Você depende da sinceridade do atleta. Se ele achar que você está aplicando aquele questionário para poder selecionar o titular da equipe ou quem vai compor o revezamento da natação, fica um pouco complicado, porque ele não vai passar a verdade, ele vai passar o que ele acha que é o ideal, né? Então, é importante que a gente mostre o quanto é importante os questionários e diários de treinamento para a própria evolução do atleta, tá? São totalmente subjetivos, né? Então, as respostas podem ser influenciadas, além do que eu falei aqui, né? Influenciadas por uma vontade de se colocar como titular, como membro do revezamento e tal. Ele pode ser influenciado pelo colega da equipe, por exemplo. Ele sentiu muito treino, sentiu pouco, eu também, né? E depende da boa vontade do atleta. Ele tem que querer responder, entender por que aquilo é importante, né? E ir lá e marcar o que você está pedindo. Se ele falar que não vai fazer, infelizmente você não vai ter o dado, tá? Os marcadores fisiológicos, né? A frequência cardíaca, o VO2, né? O VO2 máximo, o lactato, eles te trazem informações muito importantes do processo de treino. Mas o grande problema é esse: você vai depender de algum instrumento com custo para poder ter esses marcadores. Então, minimamente, para ter a frequência cardíaca, você vai precisar de um frequencímetro, né? Porque ficar medindo a frequência cardíaca pelo pulso, você não consegue um parecer do treino todo, você não consegue trabalhar com isso como um marcador fisiológico. Você consegue uma resposta naquele momento, mas você não consegue ver o que foi aquele treinamento, né? Para o VO2 também, a gente precisa ali de um espirômetro, né? De um teste específico, e o lactato também precisa de um lactímetro, precisa das fitas, né? Que é o que o pessoal reclama que é o mais caro, e o que aquele dado ele vai trazer para você. Então, para monitorar o treino no dia a dia, fica um pouco difícil, principalmente em equipes e principalmente na natação, que a gente está falando que é um esporte dentro da água, né? Simplesmente pelo ambiente, a frequência cardíaca já pode ter algumas perdas, né? Alguma interferência da água. Então, são métodos que a gente usa mais para pesquisa, para o dia a dia do treino fica um pouco difícil, tá? E aí eu vou mostrar como que seria o método da frequência cardíaca para monitorar o treino. Então, o TRIMP foi um método, né? A TRIMP é uma sigla para Training Impulse, ele é de fácil aplicação, e ele foi proposto por Bannister em 75, ele usava o Bannister, né, a média da frequência cardíaca da sessão para poder, como carga, né? Só que isso impossibilita o monitoramento do exercício intermitente, né? A média da frequência, ela não te traz nada, né? Se você tem um treino anaeróbico na natação, você vai ter esse atleta nadando num determinado período de tempo a 180, 200 batimentos por minuto, e um outro período nadando a 100, 120. Enquanto que um treino no limiar aeróbico, ele pode nadar entre 150 e 170. Quando você pega a média dessas duas, todo mundo dá 150 e parece que o treino é igual. Então, a média não traduz. Para se sobrepor essa limitação, então, o Edwards, em 93, e o Stagno, em 2007, eles introduziram fatores de peso para cada zona da frequência cardíaca baseado no limiar de lactato. E também teve aqui a Lúcia, em 2003, ela também fez um outro cálculo baseado também nas zonas de lactato, tá? O tempo gasto em 3 zonas da frequência cardíaca. Então, eu vou mostrar pelo Edwards, tá? Ele fez o seguinte, ele dividiu em 5 zonas, frequência cardíaca de 50 a 60, 60 a 70 e assim até 90 e 100, e o fator de multiplicação. Então, o cálculo é o seguinte, o atleta treinou 10 minutos entre 50 e 60, então eu vou fazer 10 vezes 1, 10. Se eu fosse colocar... Aí ele treinou mais 20 minutos nessa zona 5 aqui.
Então, de 90 a 100. 20 vezes 5, 100. Então, 100. Eu somo 100 com 10, eu vou ter 110 impulsos. Assim que é o cálculo pela frequência cardíaca. Tá? Então, eu faço a soma, eu pego o tempo que ele ficou em cada zona e multiplico pelo fator de correção, depois eu somo, eu vou ter um score em unidades arbitrárias, que vai me traduzir a carga daquela seção. Essas são as zonas propostas por Stagno. Ele fez uma divisão um pouco diferente da frequência cardíaca, isso tudo baseado em métodos de estatísticos, tá? E aí chegou nesses fatores de multiplicação. E essas aqui são as zonas propostas pela Lúcia. Abaixo do limiar ventilatório, ela multiplicou por 1. Entre o limiar ventilatório e o ponto de compensação respiratória no 2, e acima do ponto de compensação respiratória no 3, tá? São só exemplos, porque aí eu vou trazer agora o método da PSE da seção, que usou como base esses métodos da frequência cardíaca para desenvolver utilizando a carga de treino baseada na PSE, tá? Então, o método que foi proposto por Foster em 2001. Ele usa a percepção subjetiva de esforço, né? O Foster, em 96, ele começou a estudar, mas em 2001 ele propôs o método da PSE da seção. É um parâmetro não invasivo, de fácil aplicabilidade, é também um instrumento subjetivo, mas a essência é a seguinte: ele objetiva quantificar a carga de treinamento através de sinais sensoriais aferentes decorrentes do estresse físico, capazes de alterar a percepção subjetiva de esforço. E ele utiliza a escala modificada de Borg, de 82. Por que modificada? Porque o Borg propôs a escala de 6 a 20, né? Baseado um pouco até na frequência cardíaca, que 6 seria o 60 e 20 o 200. E o Foster, ele modificou e ele usa uma escala de 11 pontos. Então, de 0, que seria o repouso, não tem treino, até 10, que seria um esforço muito, muito pesado, ou em algumas traduções da escala, a gente vê como máximo. O esforço máximo, o esforço de competição. Então, o método consiste no seguinte, aqui eu já usei a tradução do máximo, tá? Você pergunta para o atleta entre 10, 15 minutos até 30 minutos depois do treino, como foi seu treino hoje? E mostra essa escala para ele. Tem que ter uma familiarização prévia, tá? A gente explica para o atleta nas sessões anteriores, olha, como que foi? Você pode até tirar dúvidas, mas o importante é que não tenha interferência depois de quem está coletando, do pesquisador, do treinador. E esse atleta ele vai marcar um score referente àquele treino, tá? De 0 a 10 naquela escala. E aí você vai multiplicar essa PSE pelo tempo da sessão de treinamento em minutos. Então, ele marcou 4, e a sessão durou 1h20, né? Então, são 80 minutos. 4 vezes 80, 320. 320 seria a carga interna daquele dia, tá? Seria o impulso de treinamento. Somados a carga interna de cada dia, ou de 2 sessões do dia, você tem a carga do dia, né, ou a carga da semana, e aí você começa a ter parâmetros de comparação de treinamento, tá? Esse método ele tem sido usado bastante em várias modalidades esportivas. Esse estudo aqui é um estudo de 2009, foi um estudo que usou na natação pela primeira vez e fez a validação ecológica do método, tá, da PSE da seção, que seria esse Session RPE, em nadadores. Então, eles chegaram a essa conclusão, olha, que os resultados do estudo sugerem que o método da PSE da seção, ele é uma ferramenta prática, não invasiva, para quantificar a carga interna de treinamento, tá, TL, Training Load, em atletas de competição. Depois disso, ele foi usado amplamente, né, em vários estudos e validado para várias modalidades, como, né, o futebol feminino, esse estudo no treinamento de resistência, tá, no treinamento de força, no caso, futebol, basquetebol, karatê, esse aqui usa treinamento de resistência de várias modalidades,
sprinters japoneses, né, velocistas japoneses, e aí eu trago o meu estudo, originário do meu mestrado, né, que comparou o volume com a percepção de esforço dos atletas. Nesse estudo, eu tinha o objetivo de ver o que interfere mais na percepção. É o volume ou a intensidade do treino? Então, eu vou trazer uns resultados aqui para vocês. Aqui eu faço a relação da carga interna e externa, né? Vocês veem pela PSE da sessão, esse seria o gráfico de cargas, né? Eu peguei aqui um período de 18 sessões de treino, e aqui é o volume em metros, tá? É interessante observar o quê? O delineamento do gráfico, apesar de ser parecido, né? Apesar da gente ter um bloco aqui até a 8ª sessão com cargas mais altas e um bloco com cargas mais baixas, mesma coisa aqui no volume, o gráfico ele tem um delineamento diferente, né? Você vê aqui a sessão 3, ela teve uma carga interna muito baixa, enquanto que foi uma sessão com um volume alto, quase 5.000 metros. E aí vocês podem ver que a sessão 3, de quase 5.000 metros, ela teve um volume muito mais alto que a sessão 9, por exemplo, que foi de aproximadamente 2.000, mas a sessão 9 aqui nesse primeiro gráfico, ela foi mais intensa que a 3. Então, essa é a importância do monitoramento da carga interna, porque o que o atleta sente é individual, né? E está muito longe do que você aplica, às vezes. Né? Você pode fazer um treino de 7.000 metros, mas que seja fraco, por exemplo. Né? E que essa carga interna vai ser mais baixa, apesar de que o volume, por si só, já tem uma carga interna, tá? Então, essa é a importância do monitoramento, olhar a carga interna para ver o real efeito da carga. E aí a gente chegou à conclusão, né, quando a gente fez a correlação entre a PSE da sessão e os indicadores de carga, o volume total, ele foi explicado por 71% da equação, né, que a gente chegou, então teve uma correlação alta de 0,7 e o volume aeróbico de 0,58, tá? Então, o volume total e mais representado pelo volume aeróbico são os que mais impactam na percepção. Treinos muito longos, mesmo que mais fracos, geram uma carga interna alta por serem talvez mais monótonos, por serem mais difíceis de fazer para esse atleta, nem que seja de forma emocional, tá? No caso de um atleta de natação, nessa amostra, tá bom? Então, a regressão mostrou isso, que eu já comentei, né? O volume aeróbico, ele possui uma contribuição maior para o aumento da carga, quando comparado ao volume anaeróbico, e essas variáveis dependentes juntas explicaram mais de 50% da equação, por isso que a gente pode extrapolar esses resultados, tá? E aí eu trago a comparação aqui entre a carga planejada pelo treinador com a percebida pelo atleta. Ele foi feito pela primeira vez também um estudo com ciclistas por Foster, depois o Delattre repetiu esse estudo e tem resultados muito interessantes, porque, olha só, esse aqui também é do meu mestrado, não são os ciclistas, são atletas de natação, né? O que acontece? Em escuro, mais escuro aqui, é a percepção dos atletas, mais claro é a percepção do treinador. A gente vê que eles têm diferença, mas diferenças que variam em torno aqui, ó, do mesmo score, né, entre 4, 5, a média dos atletas às vezes dá 4,3, 4,2, não tem problema. O problema é quando essa inconsistência, ela permanece por vários momentos. Então, aqui no finalzinho dessas sessões, a gente vê que a percepção do técnico foi sempre maior que a dos atletas. A gente tem que estar atento a isso, porque pode acabar gerando um destreinamento. Né? O técnico está achando que os atletas estão treinando muito, e, na verdade, o atleta está sentindo muito menos, tá? A gente precisa entender por que está dando essa incompatibilidade. E aí, um resultado, a gente viu que nas sessões de 1 a 11, né, os atletas sentiam o treino um pouco mais que os treinadores, que o treinador, né, enquanto que no finalzinho, que a gente vê aqui nesse gráfico a diferença, o treinador meio que superestimou os dados,
né, de carga, e acabou percebendo o treino mais intenso do que os atletas. Então, estar atento ao que eu planejei, é realmente o que o atleta fez? Às vezes eu planejei um treino de A2, o atleta está muito cansado naquele dia, e ele não fez A2, ele fez, apesar do mesmo tempo, ele nadou para VO2, para A3, né? Ele nadou ali muito próximo do limiar, ou até no limiar, e eu queria que ele nadasse abaixo do limiar. Eu tenho consciência disso, porque só o tempo não é um indicador real de carga interna. Eu preciso ver o que o atleta realmente está sentindo, né? E aí, às vezes, ele vai fazer esse treino de A2, ele sobe uma intensidade, vai para o A3, no dia seguinte você programou um A3, ele faz um A3 de novo, e aí você já gerou uma sobrecarga que você não estava prevendo, tá? E a recuperação? E agora eu vou falar um pouquinho dos métodos de controle da recuperação, tá? A TQR, REST-Q e a escala de bem-estar. Então, a recuperação fisiológica ela é parte essencial do processo de treinamento e as sessões, elas devem estar presentes no planejamento da temporada. Gente, a recuperação é tão importante quanto a carga, porque é ela que vai equilibrar a carga, tá? Os métodos de monitoramento mais interessantes, né, são os fáceis, acessíveis e de baixo custo, porque eu preciso saber como que esse atleta está para o treino de amanhã, para o treino de depois de amanhã, né? Então, aqui eu vou mostrar alguns instrumentos, mas que traduzem em números, às vezes, uma conversa que você pode ter com o atleta, tá? E aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Ah, hoje eu tô mais cansado, hoje eu tô com dor, hoje eu dormi mal, né? Mas esses instrumentos traduzem isso de uma forma legal que os dados chegam para você quase que de forma automática, se você colocar isso na sua rotina de treino, na sua rotina de aulas, tá? É importante avaliar os atletas individualmente, monitorados regularmente, tá? A média do grupo não traz nada para você. É importante olhar cada atleta individualmente. Mas a comparação do grupo é necessária, porque você está gerando, o grupo todo está treinando, o grupo todo está sentindo uma coisa, você começa a perceber que aquele atleta está saindo. Então, aquele atleta pode não estar tendo uma adaptação positiva, tá? Então, os instrumentos como registros diários, né, eles têm sido utilizados, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Só que uma observação importante que eu vou fazer do polimento, né, que ele deve haver redução no acúmulo das cargas, mas que não deve ser acompanhada por grande diminuição da intensidade, tá? Então, é mais um período de treinamento para que a gente perceba se o atleta está se recuperando bem, apesar da diminuição das cargas, ele precisa melhorar a recuperação, mas sem cair a intensidade, né? É um dos períodos mais difíceis do treinamento. É o que se você errar, ele erra a competição-alvo, né? Eu falo que às vezes a natação é uma modalidade um pouco injusta, né? Porque você não tem a segunda chance. É igual o Bruno Fratos, né? Na pós-Olimpíada, ele deu vários depoimentos dizendo que ele chegou, foi para as Olimpíadas, ele ia nadar no último dia, e ele tem 20 segundos, vamos dizer assim, a grosso modo, para mostrar tudo que ele fez num ciclo inteiro de treinamento de 4 anos, né? Então, ele chegou e ele só tem uma chance. Então, se você errar no polimento, né, esse monitoramento do polimento, ele torna-se até... conseguir ler o atleta é até mais importante, né, além de todo o trabalho da temporada. Então, um pouquinho da TQR agora, né, a escala de qualidade total de recuperação, TQR, porque é a Total Quality Recovery, é uma ferramenta psicométrica estruturada conforme a escala de Borg, então ela tem 6 a 20, e o objetivo é avaliar a percepção do atleta em relação à sua recuperação. E aí o atleta vai responder, como você se sente em relação à sua recuperação? Assim que ele chega no treino, pode ser no início do microciclo, né, no início da semana, ou pode ser antes de cada treino. Então, ele vai responder 6 em nada recuperado, até 20, que seria totalmente bem recuperado. Estudos têm mostrado que num período normal de treinamento de acumulação,
você tem, assim, até scores de 13, entre 20 e 13, dependendo dos dias, tá normal, tá? É muito comum a gente ver atleta sempre no 14, 15, né? No polimento, o ideal é que isso suba para 18, 19, 20, mas abaixo de 12, você acende a sua luzinha de alerta. Você vê que um atleta está 12 num dia, 12 no outro, 12 no outro, ele está agarrado, né? Ele está com uma sobrecarga que talvez mereça uma atenção maior dentro do processo dele, tá? Essa escala, ela refletiria dessa forma. O Rescue, né, ele já é um questionário maior, ele tem 76 questões, o problema é ficar aplicando ele de forma recorrente, mas em alguns momentos da temporada é muito importante, porque ele vai te mostrar o estresse e a recuperação relacionada aos últimos 3 dias e 3 noites, tá? Ele tem mostrado uma boa consistência interna, né, ou seja, ele é aplicável a muitos atletas brasileiros e a diferentes modalidades. E a versão brasileira ela também foi validada por Costa e Samuski. Em 2005, ela tem demonstrado também uma boa validade, tá? Eu trouxe só as escalas, né? Você consegue um estresse geral, recuperação geral, estresse no esporte ou recuperação no esporte. E essas são as 17 subescalas. São coisas muito importantes do treino, né? Então, ele vê o estresse geral, emocional, social, conflitos e pressão, fadiga, falta de energia, queixas somáticas, sucesso, recuperação social, recuperação física, bem-estar geral, qualidade do sono, perturbações dos intervalos, exaustão emocional, lesões, estar em forma, aceitação pessoal, autoeficácia e autorregulação. É um instrumento que reflete o geral do atleta. E se você você pode aplicar, por exemplo, só essa parte aqui do estresse no esporte ou da recuperação do esporte, porque aí você reduz bastante o número de questões, mas tem um panorama legal de como esse atleta está se sentindo, tá? É um questionário muito bom para você aplicar em algumas fases do treinamento, ele tem respondido e traz informações muito importantes. E, às vezes, se você achar que um ou outro atleta tem sido tá diferente, você pode aplicar só nele, tá? Ele te permite uma boa flexibilidade. Os estudos apontam que ele reflete melhor o estado de recuperação, né, por abordar aspectos fisiológicos, emocionais, cognitivos, comportamentais, sociais e rendimento, tá? Então, talvez aplicar também só as escalas de recuperação, tanto geral quanto no esporte, pode já te trazer também as informações que você está precisando. E a escala de bem-estar, tá? A sigla WBS, porque seria o Well-Being Scale. Ela permite avaliar os sentimentos subjetivos de fadiga através de 5 dimensões. Fadiga, qualidade do sono, dor muscular geral, humor e níveis de estresse. Uma pontuação de 1 a 5. 1 seriam os piores valores, 5 os melhores valores. Essa escala ela se mostrou sensível aos efeitos do treinamento em estudos prévios, tá? Ela está aqui, olha. Então, de 1 a 5, aqui os scores, as variáveis, né? Fadiga, qualidade do sono, dor muscular geral, níveis de estresse e humor. E aqui, 5, que seria o melhor score, então, muito descansado, muito tranquilo, sentindo-me ótimo, muito relaxado, muito bom humor. Até 1, que é sempre cansado, insônia, muito dolorido, altamente estressado e muito aborrecido. O que a gente tem visto é que os atletas ficam ali entre 3 e 4, mas que um período de treino muito, muito intenso, com altas cargas, eles caem aqui para 2, tá? E aí você precisa comparar. A sobrecarga está refletindo o que eu estou aplicando, né? Então, é uma escala muito legal, porque ela é muito fácil de ser aplicada e ela é muito fácil de... o atleta vê e ele familiariza rápido, te traduz muito bem o que ele está sentindo em todas essas dimensões. Dor muscular, que é a única que às vezes, para atletas, por exemplo, quando a gente fazia a aplicação no voleibol, eles sentem sempre uma dor muscular, né, por ser um esporte de mais impacto, dependendo da fase do treinamento. Então, é uma escala que os atletas sempre apresentam menores valores, mas que não é tão preocupante, dependendo da fase da temporada, tá? Agora, qualidade do sono, nível de estresse, humor, são variáveis emocionais
assim, né, que tem uma forte ligação emocional, então que é muito importante a gente estar sempre monitorando, porque independentemente da carga, elas precisam estar sempre equilibradas, tá? Aqui algumas referências que eu utilizei, e esse é o meu contato, me coloco à disposição agora para tirar dúvidas, e a gente conversar em outros momentos também sobre um tema, que esse tema eu gosto bastante, acho muito importante. Obrigada. Muito obrigado, Francine. Excelente palestra. Eu estou aprendendo um monte de coisa, espero que os outros também estejam aprendendo, né? Então, vamos abrir agora para algumas dúvidas, né? A Aquática Tri está fazendo um elogio para você, excelentes explicações, conformações das informações do treinamento feito pelo GCB. Só não sei o que é GCB. Grupo, não sei o que é. Obrigada. Aqui, gente, esses métodos da PSE, por exemplo, a gente pode usar em alunos de ginástica, né? A gente pode usar em várias modalidades. Eu falei aqui em específico da natação, porque foi o que eu pesquisei e é o que a gente tem, né, de treinamento, assim, mais acessível, digamos assim, né, de forma sistematizada, mas no sentido de acesso à pesquisa, tá? Mas isso é aplicável em várias modalidades, tá? Tem estudos, inclusive, na hidroginástica, tem estudo com modalidades de academia, e é bastante interessante porque o nosso aluno passa a se conhecer um pouco, né? A ter um pouco da autorregulação também, porque você pode extrapolar um pouco do que eu disse aqui até para a saúde, né? Quando as pessoas hoje têm levado muito a sério as suas atividades físicas, inclusive chamam de treinamento, falam que vão treinar, né? Várias pessoas agora vão para a academia treinar. Então, é muito importante que ela se conheça, veja como ela está se sentindo, o que ela está sentindo e o efeito daquele treino no organismo dela, né? Então, isso pode ser usado em várias modalidades, não só as esportivas, mas nas atividades físicas em geral. Legal, boa aplicação, né? Essa sua lembrança daí, que não é só para natação, você também falou do voleibol, então é uma coisa que pode ser usada em várias modalidades e até, como você falou, para que a pessoa consiga se conhecer e consiga controlar, né, esse treinamento de forma a não fazer mal e fazer o bem que está se esperando que aconteça, né? Outra pergunta. Francine, gostaria que você comentasse o tempo de coleta da PSE no pós-exercício. Por que esse tempo é importante? Ótimo. Professor Guilherme, muito obrigada pela pergunta. Eu falei que o tempo, né, seria entre 10 a 15 minutos, até 30 minutos do pós-treino, né, em que a gente pergunta para o atleta como foi seu treino hoje e por que não pode ser imediatamente após. Assim, terminou, por que eu tenho que esperar de 10 a 15 minutos? Porque o atleta, a última atividade pode acabar influenciando naquele momento. Então, se ele terminou com um relaxamento, né, um treino solto, que ele ficou ali tranquilo, feliz, ele pode, assim, como vem dos sinais aferentes, né, ele pode achar que aquele treino foi menos intenso do que foi. Da mesma forma, se ele termina muito exausto, ou nadou ali 6.000 direto, ai, que saco, ele pode marcar como um treino mais intenso do que foi. Então, esses 10 a 15 minutos do pós-treino é para ele ter esse equilíbrio de entender que aquele número vai representar a sessão toda e não só a última atividade. Da mesma forma, se passar muito de 30 minutos, ele esquece. Ele vai ter você não vai conseguir captar com fidedignidade o que foi aquele treino, tá? Porque aí já entraram outras variáveis, às vezes ele já está com fome, né?
já foi para casa, já andou um pouco pelo caminho, e aí entram outras variáveis que podem também influenciar. E aí é importante porque, se eu quiser monitorar a PSE da atividade, eu aplico imediatamente. Então, assim, se eu quero saber uma série de um RM, se ele fez realmente um RM, ele tem que marcar 10, ele tem que terminar o peso e eu mostro. Se eu quero saber, né, somente a série anaeróbica que eu apliquei, ele terminou a série, eu mostro. Então, a gente trabalha com esse intervalo como recurso para extrair essa informação do atleta de acordo com o nosso objetivo. Muito bom. É muito importante esse tempo para ele conseguir sentir o que está sendo perguntado, né? Muito interessante. Tem até, atualmente, a escala da percepção, ela tem sido usada em academia, né, em alguns lugares públicos de pessoas comuns, vou dizer assim, né, que não são atletas, para não atletas, né, até com os descritores do lado, uns emojis, assim, porque elas traduzem um pouco do que você está sentindo, né, o bonequinho mais descansado, o bonequinho mais cansado, tudo para familiarizar para um melhor entendimento da escala. E uma coisa importante é que a gente faça a familiarização, para que a pessoa entenda essa escala. E aí a evolução do Foster em relação ao Borg é que socialmente a gente entende muito mais uma escala de 0 a 10 do que de 6 a 20, né? A gente sempre, você sabe que próximo de 10 é muito cansado ou é muito bom. Isso é meio que é uma nota boa, então você é meio que socialmente difundido. Então, ela de 0 a 10 talvez se aproxime mais da realidade do entendimento das pessoas do que de 6 a 20. Mas vale destacar que o 5 é o meio da escala, mas ele não é o médio. O médio é o 3. Por quê? Porque a fadiga ela não é linear. Então, você está cansado, você está bem, você começa a ficar cansado, você não está mais ou menos cansado, você já está num nível de cansaço. Então, a escala vem 1, seria um treino muito, muito leve, 2 leve, um 3 médio, a partir do 4, que já é um treino um pouco mais pesado, no 5 já é um treino pesado, já é uma fadiga intensa, que aí ela vai de forma exponencial até o 10. Tá? Diego Porto, existe algum teste para a acurácia das respostas dos questionários? Pois imagino que, com o tempo e respondendo várias vezes, o atleta melhorará a sua acurácia nas respostas aos questionários, não? Sim, isso é uma preocupação, Diego, que a gente precisa ter. O REST-Q, por exemplo, ele precisa ter a sinceridade, né? E realmente é um questionário que o teste de confiabilidade, geralmente a gente usa um teste de alfa de Cronbach, né? E que você vê a coerência daquelas respostas comparadas em vários momentos. Então, é um teste estatístico mesmo. Em relação às escalas, como a PSE, a TQR, a de bem-estar, quanto mais ele tiver, né, essa acurácia que você chama, melhor, porque significa que ele vai entender cada vez mais o que aquela escala quer dizer. Ele consegue traduzir melhor em números o que ele está sentindo. Então, as escalas, que são só um score, né, que ele vai mostrar, ela não tem problema ele está dia a dia respondendo, pelo contrário, aquilo dali vira uma familiarização tão grande que ele já nem precisa, às vezes, ver a escala, ele já sabe como que ele está sentindo. Em compensação, o questionário não, é importante que ele tenha sinceridade e é importante que você faça testes estatísticos para perceber o quanto esse questionário realmente está sendo reproduzido para o que você pretende, né? Essa é a grande desvantagem aí dos métodos subjetivos, mas que eu acho que vale a pena a gente tentar se sobrepor, né? Porque são métodos de fácil aplicação, baratos, né? Você
não gasta nada. Você pode aplicar de forma online, por exemplo, num formulário Google, ou você pode imprimir no papel, que é um gasto mínimo, o atleta com uma caneta ali já vai responder, diferente de outros marcadores que às vezes vão te exigir, né, vão te exigir um repouso, vão te exigir, né, eu sei que o Diego trabalha aí com a variabilidade da frequência cardíaca, e aí você, né, se você tomar um café, vai interferir na variável, se você tem um estresse, vai interferir na variável. Então, as variáveis emocionais são, com esses questionários, né, eles são de mais fácil aplicação, e trabalhado de forma legal, ela vai poder te traduzir o que o atleta está sentindo, né. Acho que o professor Leandro está perguntando. Quer ler, Beth? Apenas uma dúvida meramente pontual. Foi citada entre os fatores de estresse a ausência de motivação extrínseca. Não seria ausência de incentivo? Então, Leandro, obrigada pela pergunta, muito interessante, né? Assim, a questão colocou incentivo extrínseco. Na verdade, assim, a motivação, ela vem para a mobilização de necessidades, né? Então, tanto internas, né, que seriam as intrínsecas, quanto as externas, que seriam as extrínsecas. O problema de quando você precisa ter motivação intrínseca em tudo que você faz, que é o que vai te mover para manter aquele comportamento, né? Então, assim, eu posso querer começar a fazer musculação para emagrecer, mas e aí meu resultado é externo, é aparência. Mas se eu não tiver ali engajada, se eu não tiver o benefício do exercício, o bem-estar enquanto foco também, na hora que eu emagrecer, eu saio, né? Então é muito importante ter o fator intrínseco em todas as atividades. O problema é que às vezes o fator intrínseco ele não vai ser suficiente para te mobilizar somente. E o fator extrínseco, ele vem como reconhecimento, né? E aí, o que você chama de incentivo, né? Eu acho que é um pouco isso da motivação, né? A motivação, ela está ligada a essa parte do reconhecimento, a parte do que eu vou ganhar com isso, porque em alguns momentos o atleta ele fica balançado, né, de forma intrínseca, ele precisa ter esse foco um pouco extrínseco também para continuar levando ele ao seu objetivo, né, a medalha, a ida a uma Olimpíada, né, é uma bolsa, a sua bolsa atleta, né, o salário do clube, o patrocínio, isso tudo faz com que as necessidades internas, né, intrínsecas, elas continuem sendo mobilizadas, mas que quando ela, em algum momento, puder fraquejar, digamos assim, a extrínseca também, ela continua, né? É um processo meio que cíclico ali, de mobilização de necessidades, né? E se esse extrínseco falta, na hora que o intrínseco falhar por algum motivo, como num processo de estresse, fica difícil, né? Assim, eu vim de um clube, por exemplo, que não tinha incentivo nenhum, a gente pagava natação, as competições não tinham medalha, porque medalha gasta, era só tomadas de tempo para que a gente pudesse fazer o índice para competições maiores, né? E aí, em alguns momentos, você fala, eu vou lá de novo, só para tomar tempo, hoje eu não estou afim, não. Então, acho que é um pouco essa ausência desse reconhecimento, desses fatores que te puxam para que você continue ali mobilizando necessidades que vão te ajudar a equilibrar os fatores internos com esse reconhecimento externo. Acho que é isso, né, Beth? Acho que sim, né? Parece que não tem mais nenhuma dúvida ou nenhum comentário, né? Então, o Diego está agradecendo, né, que você respondeu a dúvida dele. Leandro também está elogiando sua palestra. Valdir também está dando os parabéns. A Júlia também está
Mas que bom, então, que você chegou um pouquinho atrasada, mas conseguiu acompanhar, né, Júlia? Obrigada, gente. Obrigada, Leandro, Valdir, Júlia. Vai ficar gravado, né, Beth? Então, a Júlia pode assistir o início também depois, se quiser. Muito obrigada, gente, por todos os elogios de vocês. Foi realmente muito bom estar aqui com vocês, né? Foi um pouco corrido, né? Porque a ideia, eu acho que a gente conseguiu mostrar também, né, Beth, um panorama nesse tempinho, mas eu me coloco à disposição para que a gente possa discutir em outros momentos e me mandarem e-mail e a gente interagir de outras formas. Muito obrigada. Obrigado pela presença de todos e aquilo, recomendem para os amigos. Semana que vem a gente está aí com o professor Carlos Camargo, de Santa Catarina, que foi treinador do Xuxa, né, aquele nadador. Então, ele vai falar sobre conhecimento científico e habilidades pessoais. E a gente gostaria de vê-los aqui, gostaria que vocês chamassem os amigos, porque é aquilo, né? Às vezes, esse nome, essa palestra, não sei se é muito interessante, e aí chega, o título da palestra não é tão legal como a palestra mesmo, né? Então, a gente descobre que a palestra é bem legal. Né? E, na verdade, assim, eu já sou formada há muito tempo, e aprendo sempre, em cada palestra que eu assisto, eu continuo aprendendo. Né? Sou formada há mais de 30 anos e continuo aprendendo. Né? Eu acho que a gente sempre tem a aprender se a gente tiver vontade de aprender. As pessoas, sangue novo, novas percepções, a gente está sempre aprendendo. E aí a pessoa vai vendo, não, isso aí eu posso usar na minha vida, isso aqui eu não tenho tanto interesse em usar, mas dá uma chance para ver, né, como é que é, o que, que acontece. Eu acho bastante interessante. E a gente está aqui, já é a nona rodada, né, do ciclo de palestras. Quem quiser, entra também no site do ciclo de palestras, no Facebook, para ver o que, que já aconteceu, o que, que já passou. E eu espero vê-los na próxima semana aqui, 13 horas, terça-feira, às 13 horas, para mais a palestra do professor Carlos Camargo. Tá? Então, gente, uma boa tarde, obrigado pela atenção aí. Francine, obrigado pela palestra, foi muito interessante. Eu até mandei uma mensagem para uma colega que está falando sobre estresse no mestrado dela. Falei, assista a palestra, está lá gravada. Tá? Então, obrigado a todos. Até a semana que vem. Um abraço.